Olá, amigos. Nós vamos hoje abordar a questão da mediação e arbitragem. E começamos esclarecendo o seguinte: mediação e arbitragem são formas de solucionar conflitos coletivos, né? Existem outras, mas a mediação e a arbitragem se enquadram nessa área. E se são formas de solucionar conflitos coletivos, nada melhor do que começarmos falando exatamente sobre a solução dos conflitos coletivos no nosso sistema, no sistema brasileiro. E vamos encontrar a regra geral sobre esse assunto na Constituição Federal, no artigo 114, parágrafos 1º a 3º. Tudo bem? Nos termos do artigo 114, parágrafo 1º da Constituição, a primeira etapa a ser tentada para se solucionar um conflito coletivo é a da negociação coletiva. Inclusive, para essa negociação, caso seja necessário, está prevista na Constituição a mediação, que poderá ser feita pelo órgão local do Ministério do Trabalho. É a superintendência local do Ministério do Trabalho, né? E o Ministério do Trabalho, nesse caso, como mediador que funciona, ele poderá propor soluções. Mas vejam só, ele não tem poder decisório. Essa mediação é apenas para tentar fazer que as partes conciliem, não há poder de decisão. E se não der certo essa negociação coletiva, seja diretamente entre as partes, seja com a mediação do Ministério do Trabalho? Bom, se não der certo, diz a Constituição, as partes poderão eleger árbitros para tentar solucionar o conflito. Então vejam, nós já temos aí mencionadas as duas abordagens que aqui nós vamos enfocar, a mediação e a arbitragem. Tudo bem? Pois bem, lá no artigo 114 da Constituição Federal, nós vamos ter outras opções. Não foi possível na negociação coletiva, as partes não escolheram árbitros, há outras possibilidades indicadas, tá? Mas não fazem parte aqui, nessa nossa abordagem por enquanto. Bom, sobre a arbitragem, que é um dos nossos temas, nós desde logo podemos adiantar o seguinte: o árbitro ele deverá ser escolhido de comum acordo entre as partes e deverá ser pessoa capaz. Agora vejam só, é só isso, tá? Para ser árbitro, não se exige conhecimento específico, claro que se tiver é mais fácil, mas não se exige. O árbitro, basta que ele seja a pessoa capaz e goze da confiança das partes. Não precisa de mais nada, tá? Se esse árbitro, por exemplo, para solucionar conflito coletivo, se ele for bacharel em direito, ótimo, facilita, mas na verdade não há essa exigência em nenhuma norma legal. Agora, uma diferença importante é a seguinte: nós há pouco mencionamos que o mediador, mencionamos o Ministério do Trabalho, o mediador ele propõe soluções, mas ele não tem poder decisório. Já o árbitro, bem ao contrário do mediador, o árbitro tem poder decisório, ou seja, o árbitro efetivamente pode apresentar a solução do conflito, tá? Se a negociação coletiva não fizer com que as partes cheguem a acordo, se as partes não entrarem em acordo, não concordarem com a escolha de árbitros, a terceira etapa prevista lá na Constituição é a instauração do dissídio coletivo. Constituição Federal, artigo 114, parágrafo 2º. Esse conflito coletivo, ele em regra só poderá ser apresentado, só poderá ser instaurado, ajuizado, porque é uma ação, se as partes estiverem de comum acordo, tá? Mas aqui nós apenas estamos dando notícia dessa forma de solução, porque, como já mencionamos, o dissídio coletivo não é o foco do nosso exame. O nosso exame aqui vai se focar na mediação e arbitragem. E agora nós voltamos para isso que é o objeto do nosso estudo. Nos dois casos, tanto a mediação quanto a arbitragem, não são de ocorrência muito comum, né? Principalmente a arbitragem. A mediação ocorre com uma certa frequência, até porque o próprio Ministério do Trabalho pode tomar a iniciativa, pode chamar as partes para negociar e tentar aproximá-las. Então, ela ocorre de um modo um pouco mais frequente, mas mesmo assim não muito comum. De qualquer modo, por essa razão, nós vamos começar o nosso exame precisamente abordando a questão da mediação. O que é a mediação? Como é que ela funciona? Na mediação, um terceiro estranho ao conflito, que é o mediador, ele busca achar uma solução intermediária. Ele lança propostas, tá, que as partes vão considerar para ver se com essa proposta consegue superar as divergências entre as partes que estão em conflito, entre as partes conflitantes.
Há quem aponte que a mediação seria uma forma de autocomposição. Vejam só, amigos, autocomposição e heterocomposição. A autocomposição, as próprias partes se compõem. Heterocomposição, um terceiro intervém para levar a composição. Pois bem, a mediação, há quem diga que ela é autocomposição, porque apesar de haver um terceiro envolvido, tá, o mediador, são as próprias partes que farão a composição desse conflito, tá? Aceitando ou não a proposta desse terceiro mediador. Pois já que ele não tem poder decisório, as partes concordam ou não, o mediador não pode decidir. No entanto, não é essa a posição dominante. Eu vou citar um autor que vale por todos e é uma boa referência para concurso público. O Maurício Godinho Delgado, por exemplo, cito por todos os demais, ele aponta que a mediação é forma de heterocomposição, porque o que interessa, segundo o autor, é que haja a participação de um terceiro na sistemática operacional e não na composição. Quer dizer, houve um terceiro tomando parte, o mediador, já se trata de heterocomposição. Tudo bem? Bom, mas, como já mencionado, a mediação não é de ocorrência muito comum entre nós. Normalmente, ela se limita, na prática, a essa que é feita exatamente pelo órgão local do Ministério do Trabalho, nas mesas redondas para as quais o Ministério do Trabalho convoca as partes em conflito, normalmente sindicato de empregados, sindicato de empregadores, e vai se tentar a negociação com essa mediação feita pelo Ministério do Trabalho, nos moldes previstos lá na CLT, no artigo 616. E tem mais um detalhe. Essa convocação feita pelo Ministério do Trabalho, na realidade, não obriga ao comparecimento do sindicato, ou se for o caso, ao comparecimento da empresa convocada. O sindicato convocado pode simplesmente deixar de comparecer, tá? Então, vejam, na verdade, nós não podemos falar em uma mediação compulsória. Nós vamos ver logo em seguida que é possível uma arbitragem compulsória. Mediação não. Na verdade, a Constituição Federal, ela expressamente admite, está mencionado no artigo 114, parágrafo 1º, que a parte possa se recusar à negociação coletiva. Bem, e já que falamos da mediação, lógico, agora falaremos sobre o mediador. Quem pode ser mediador? Na realidade, aqui é semelhante à questão do árbitro, que mencionamos há pouco. Para ser mediador, basta que se trate de pessoa capaz e que, claro, ambas as partes conflitantes aceitem essa pessoa como mediador. Não se exige sequer que tenha conhecimento jurídico, né? Ou conhecimento da área sobre a qual versa o conflito. Agora, é claro que se esse mediador tiver conhecimentos técnicos, tiver o domínio dessa área técnica, é evidente que normalmente ficará mais fácil até para que ele possa fazer proposta adequada, tá? A previsão legal no seguinte sentido: além do órgão local do Ministério do Trabalho, também é possível que outros órgãos públicos façam o papel de mediador. E aqui se destaca o papel do Ministério Público do Trabalho. A Lei Orgânica do Ministério Público, que é a Lei Complementar número 75 de 93, a lei que organizou o Ministério Público, ela prevê no seu artigo 83, inciso 9, exatamente isso, ou seja, que o Ministério Público do Trabalho, dentre outras funções diversas que ele pode desempenhar, que ele venha atuar no papel de árbitro, desde que assim seja solicitado pelas partes nos conflitos que sejam da competência da Justiça do Trabalho. É aquilo que mencionamos há pouco. Ele não pode se impor, não há mediação compulsória, mas se as partes solicitarem, é possível.